a diretora Marianita, então passo a palavra a ela, que vai entregar uma camiseta, uma camisa do Tricolor. Boa tarde a todos. É um prazer imenso, né, poder estar aqui e anunciar o Ciro Lianes como nosso novo comandante. Eu vou te entregar a camiseta. Não, tenho certeza disso. Opa. Vem mais, Carinho. Voltando, é um prazer imenso, gente, esse profissional que vai fazer parte do nosso elenco. Foi uma escolha bem pensada, tanto da questão da diretoria. A gente precisava de uma pessoa com esse perfil dele. A gente fez uma avaliação interna das nossas reais necessidades e a gente viu que esse profissional vai poder ter condições de tirar muito mais do que a anterior técnica estava conseguindo agregar no grupo. Então, seja bem-vindo. Obrigado. Né? E a gente está feliz com esses novos desafios que vêm pela frente. A gente sabe que tem, na realidade, 2 jogos que são tremendamente decisivos para nós. E baseado nesses 2 jogos decisivos, a gente fez essa troca, acreditando que a gente vai ter uma reação e dentro dessa reação a gente vai conseguir a classificação. Começar então as perguntas, frisando também que esse é o primeiro evento, né, do novo auditório da Arena do Grêmio. Começamos aqui com as meninas. Olá, boa tarde a todos. Valéria Possamay, da Rádio Gaúcha. Vou fazer uma pergunta para você, Ciro, e também as diretoras. Como foi esse contato, né, para receber essa oportunidade do Grêmio? É uma reta decisiva, pouco tempo de treinamento também, até porque a estreia já é no sábado, penúltima rodada, a última já será no domingo, e o Grêmio vive um momento que ele ainda pode garantir essa classificação à próxima fase, que lá no início já foi dito que era um dos objetivos do clube nesse Campeonato Brasileiro. Como é que você pretende, e se ainda dará tempo de implementar o teu estilo de jogo nesse pouquíssimo tempo, e como fazer para mobilizar o time, porque tem pontuação de G8 e ainda tem a chance de garantir a classificação. E para as diretoras, a gente tem essa primeira oportunidade de conversar com você sobre essa decisão do comando, da troca no comando técnico. Você comentou, Marianita, de tirar mais em relação ao grupo. Em termos de resultados, a gente observou que a Taissa conseguiu trazer o Grêmio até o momento para essa fase da competição, ainda com pontuação de classificação. Mas vocês avaliaram que, além da questão dos resultados, faltava mais desempenho? O que levou realmente à decisão na troca do comando e também os motivos para a escolha do Ciro? Muito obrigada. Começo comigo. Na verdade, a gente teve... Boa tarde, obrigado pela presença de todos. Gostaria de começar, de que vocês me permitissem 1 minuto para eu expor uma satisfação muito grande pessoal de estar recebendo uma oportunidade, de estar compondo o grupo de trabalho do Grêmio, um clube em que eu sou pessoalmente identificado, sou torcedor dos níveis mais altos possíveis, tenho a minha família toda torcedora e identificada com o Grêmio também. Então, estar nesse clube, exercendo aquilo que eu amo, exercendo a profissão que tenho por muito tempo para conseguir desempenhar, me traz uma alegria que eu não teria nem como quantificar para todos vocês. Essa alegria, ela vem de mãos dadas com uma responsabilidade muito grande, que é uma responsabilidade que, por toda essa identificação que eu tenho com o clube, ela exerce uma pressão interna minha comigo mesmo muito grande, e eu estou muito comprometido em entregar tudo que eu tenho de melhor, os resultados das experiências passadas que eu tive, tanto no feminino quanto no masculino, para devolver para o Grêmio em formato de resultado todo esse amor que eu sinto pelo clube. Então eu estou muito feliz de estar aqui, realmente. Nós tivemos alguns contatos de uma forma muito orgânica, né, muito natural. Eu vinha acompanhando os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino,
né? Alguns, obviamente, pela televisão, outros presencialmente, e a gente acabou mantendo alguns contatos de uma forma muito natural, e tão logo, isso é importante, fica muito claro, né? Tão logo o Grêmio definiu por uma alteração no seu comando técnico, só a partir desse momento é que eu tive um contato com o clube, né? Então eu acho importante ressaltar isso, porque quando a gente fala sobre futebol, a gente precisa sempre valorizar as atitudes que preservam a ética e a moral, né? Então eu acho que foi muito legal nesse sentido. Eu já trabalhei com o grupo de jogadoras, fui muito bem recebido não só pelas atletas, como também pelo grupo de trabalho, que agradeço, e boa parte deles está por aqui também, pelo pessoal do RH, do clube como um todo. Acredito que temos uma missão a curtíssimo prazo, que é terminar essas 2 próximas rodadas e conseguir seguir para a próxima fase. Esse é o meu objetivo principal, todo o trabalho está sendo direcionado para isso, né? Acredito que o que ficou para trás, o que passou no ambiente em que eu não estava aqui, serve como que a gente precisa construir uma história nova a partir de agora, e eu tenho visto nesses trabalhos em que eu estou em contato com as atletas uma dedicação total, uma entrega total, uma boa vontade muito grande de fazer com que o Grêmio, no final desses 2 jogos, esteja classificado para a próxima fase. Agora eu passo para vocês. Né? Era isso, né? Isso. Boa tarde a todos. Pergunta das meninas ali, respondendo vocês mais claramente. A gente tem toda a clareza de que a gente montou um plantel muito forte esse ano. E a gente esteve dentro do G8 apenas uma rodada. Então isso para nós era preocupante já, com toda a qualidade que a gente tem dentro do grupo. Então a gente conversou muito, chegou num momento que a gente via que o grupo precisava evoluir dentro da competição, e claro que a gente tem mais esses 2 jogos aí para provar isso, que esse grupo tem uma qualidade para estar assim entre os 8 melhores do Brasil, e a gente optou pelo Ciro, pela experiência dele, pela capacidade que ele vai ter de trabalhar assim dentro, como a Marianita frisou antes, dentro do que a gente necessita hoje no momento, né? Com o grupo de jogadoras que a gente tem. E sim, vamos trabalhar para que no sábado a primeira vitória e comando do Ciro, e que na quarta-feira aí, se Deus quiser, a gente já se consagre aí com a nossa classificação dentro da competição, que a gente sabe que a gente tem, e a gente montou sim um grupo para estar sim entre os 8 melhores do Brasil. Então eu passo a palavra aí para a minha diretora, se ela quiser concluir também mais alguma coisa. Relacionado à questão da saída da Taissan, quero deixar muito claro que nós somos gratas, todos aqui, pelo trabalho que ela fez, resolveu, mas todo ciclo se finda, e foi o que aconteceu. Então, quando a gente constrói e tem uma metodologia, e isso foi de comum acordo, daqui a pouco tu não consegue entregar tudo aquilo que tu gostaria, tu não consegue receber tudo aquilo que tu gostaria, aí chegou o momento dessa mudança. Uma mudança consciente, uma mudança madura, e uma mudança que a gente sabe que esse profissional que está aqui na frente de vocês, ele vai conseguir trazer aquilo que a gente sonhou, que é colocar essas meninas no patamar onde o Grêmio tem que chegar. Foi feito um investimento alto, e baseado em investimento alto, e por tudo que a gente acompanha diariamente, a gente sabe que precisava mais, e esse profissional tem condições de entregar. Professor, eu vou te perguntar primeiro, daí depois que tu respondeu, eu faço para as dirigentes também. A gente sabe que tu trabalhou no Inter há bastante tempo, mas que a tua carreira foi mais voltada para o futebol masculino nesse período. Eu queria te perguntar o que tu pensas sobre o futebol feminino e quais são as diferenças também que tu vê em trabalhar entre o futebol masculino e o futebol feminino. Legal, obrigado pela pergunta, boa tarde. Realmente eu tive uma experiência muito importante, né, junto com o futebol feminino. O futebol feminino, dentro da minha carreira como profissional, ele foi o meio que abriu as portas do futebol profissional e competitivo para mim, então eu sempre trouxe isso com um carinho muito verdadeiro, né? Claro que eram outros tempos, né? De 2001 para 2025 não dá para comparar a rotina, a estrutura, o reconhecimento, né, e a fluidez que acontecem as coisas dentro do futebol feminino. Então era natural que ao longo do meu crescimento de carreira eu encontrasse caminhos mais voltados para o futebol de alto rendimento masculino, e foi assim que aconteceu.
Além disso, eu sempre acredito que todas as experiências que a gente passa, em diferentes níveis, seja, não só falando agora de feminino ou masculino, mas também de níveis de clubes, de competitividade, nível mais alto, menos alto, eu acho que todas elas te formam, né? Todas elas te apresentam alguma vivência que tu vai em algum momento amadurecer com elas e utilizar da melhor forma possível. E hoje, passado tanto tempo da minha primeira experiência, né, como treinador profissional, não só feminino ou masculino, a minha primeira experiência como treinador profissional, eu chego com esse entendimento e uma percepção minha de um amadurecimento bacana para estar à frente desse projeto, né? Eu me sinto um profissional hoje capaz de entregar o que o grupo de atletas do Grêmio precisa, o que o clube precisa. E eu acredito que, dentre as particularidades importantes do futebol feminino, que a gente não pode negar, né, existem várias, mas existem outras séries de situações que são muito parecidas com o futebol masculino. Né? É uma modalidade que não tem modificação de tempo, não tem modificação de número de atletas, não tem modificação de tamanho. Né? É uma modalidade que possibilita que o futebol seja representado e seja treinado. E assim como tu precisa te adaptar com uma forma de se comunicar com determinados grupos de alguns clubes ou alguns cenários, tu também aplica isso ao cenário feminino. Né? Claro que o contato pessoal tem as suas particularidades, mas efetivamente existe uma linguagem universal do futebol, que é a preparação lógica, que é a conduta correta e que é o planejamento adequado para o jogo. Né? Então eu acredito que isso não pode faltar. E é claro que está sempre estando atento para cada vez se conectar de uma forma mais rápida que tu tens. E hoje eu estou à frente de um grupo feminino, de altíssimo nível, com atletas profissionais com muita capacidade, e o meu desafio pessoal, nesse primeiro momento, é me conectar com cada uma delas da forma mais rápida, para eu poder ajudar dentro de um período bem breve. Para as dirigentes, eu gostaria de perguntar, a Marianita falou que a escolha foi bem pensada, a Karina, né, falou nesse sentido também, mas eu queria perguntar para vocês quais foram as características que vocês buscaram para uma mudança de treinador, que acho que é bem distante, né? A Thaís era uma técnica mais voltada para a base antes de vir para o Grêmio e tal, com quase toda a carreira formada no feminino, era ex-atleta também. O que vocês visaram no perfil para essa mudança da Thaís para o Ciro? Eu diria assim, ó, uma das coisas que mais, no primeiro momento, me encantou nele é que ele é gremista. Ele não disse ainda, mas ele é gremista. E vem conviveu com o Capitão América, acho que todo mundo sabe quem é. Conhece também toda a história do Filipão, sabe a história do Grêmio. Eu acho que esse aí, para mim, sempre isso, e eu sempre enfatizo isso para vocês, o quanto é importante essa questão de sentir quem é o Grêmio, saber quem é o Grêmio. Então foi uma primeira identificação muito forte. E a segunda é que ele é habilidade para explicar, o conhecimento que ele tem, a forma de agir. A forma, vocês não viram nenhum treino dele, eu tive a oportunidade de ver, e convido quando vocês tiverem com disponibilidade lá, entender o que eu estou dizendo agora. Eu fiquei muito mais feliz ainda porque eu vi que a gente fez a escolha certa. Então isso aí para mim, tu ter esse contato direto com as atletas e a atleta entender o que o treinador quer é um ponto muito importante. Professor, agora esse jogo contra o Real Brasília é um adversário direto também que está ali na frente do Grêmio buscando essa classificação também. Como é que vocês pretendem se prepararem no sentido de que você está chegando agora? Então, o treino no campo ele tem um tempo bem reduzido. Mas o que já deu para conversar com as atletas? O que você já conseguiu também conhecer do Real Brasília para poder montar a estratégia para o jogo? Na verdade, a gente, desde ontem, né, que foi o meu primeiro contato, né, a gente já passou a traçar uma estratégia muito utilizando o apoio e a confiança com os demais membros da comissão técnica. Né. A ideia é promover, sim, algumas mudanças de comportamento ou de organizações, como ficar melhor para entender, mas tendo cuidado para que essas modificações não causem mais situações ruins do que benéficas. Né? Eu acredito sim que a gente precisa conseguir colocar em campo uma característica agressiva, de comportamento agressivo, independente de sistema, independente de distribuição de jogadoras no campo. Eu acredito que
A equipe do Grêmio ela precisa ser agressiva todo o tempo, com a bola e sem a bola, porque isso é uma característica do clube, institucionalmente. O Grêmio, ao longo da sua história, nunca desistiu e sempre conquistou todos os seus feitos em cima de muita vontade e de muita, não quero usar a palavra briga, mas de muita dedicação, doação. Né? Então, isso eu não abro mão que a nossa equipe demonstre, eu não abro mão. Né? Nós já trabalhamos especificamente hoje na questão da estratégia, né? A nossa intenção, não posso abrir muito, né, mas é demonstrar um comportamento agressivo, tanto no momento com bola quanto no momento sem bola, mas que, de certa forma, consiga nos entregar também uma segurança necessária. Eu não acredito que em 2 dias tu muda completamente tudo que estava sendo feito, até porque a gente não pode chegar, eu não posso chegar no Grêmio e acreditar que o que estava sendo feito nada serve, muito pelo contrário, muita coisa vai nos acompanhar por um bom tempo, né? Isso diz respeito aos profissionais, ao entendimento das próprias atletas, mas eu já comecei com o trabalho de muita conversa e muita troca com o próprio grupo de atletas. Entender um pouco melhor o que cada uma estava fazendo, por que a gente estava tendo determinadas escolhas, quais são os pequenos ajustes que a gente pode fazer para que essas escolhas passem a ser um pouco melhores do que estava acontecendo, como é que a gente pode estar organizado para não estar tão exposto defensivamente como a gente vem estando nos últimos jogos. Então são pequenos ajustes, mas eu acredito muito que o principal é ajuste ou principal modelação que a gente vai passar a desenvolver esse comportamento individual, sabe, de brigar, de disputar, de se doar, o quanto tiver e o quanto não tiver, de estar uma junto da outra. Eu acredito muito nessa questão, porque é uma questão institucional do Grêmio, a gente não pode deixar fora do processo. E para as diretoras ainda, em termos de planejamento, quanto que vocês esperam que essa mudança no comando técnico ela tenha esse impacto que ele é mais curto, né, que é ainda buscando essa classificação à próxima fase, mas até pensando nas outras competições do ano, vem aí na sequência a Copa do Brasil, o Campeonato Gaúcho que também é disputado no segundo semestre, a Ladies Cup é aquele torneio que fecha o calendário, mas como é que vocês esperam também o impacto a curto, médio e longo prazo? Bom, a gente tem um grupo de atletas muito inteligente, né? Acredito que elas vão comprar a ideia, não sei se é essa a palavra certa, mas vão entender muito rápido o que o Ciro vai propor, né, dentro desses 2 jogos. E como o Ciro falou, é um prazo muito curto, mas já vai dar para ver já um pouco do que o novo comandante quer explorar dessas atletas. Mas também estou muito consciente de que também as mudanças vão vir e vão vir com certezas muito certas do que a gente fez nessa semana. Então é esperar que a gente classifique, com certeza a gente está muito focada nesses 2 jogos para classificar. E como tu falou, a gente tem uma competição depois que é uma Copa do Brasil, que também é uma competição que é um mata-mata, né, que a gente sabe que a gente vai ter que estar bem preparada para esses jogos que vão ser mata-mata, e o Campeonato Gaúcho, que também para nós aqui é muito importante fechar um ano com o título, né? Então a gente espera, claro, não vou te colocar na pressão, mas a gente espera que com certeza venham os resultados positivos logo. E completando aqui a questão da Karina, agora o foco todo é nesses 2 jogos. E não poderia ser diferente. Mas depois, passando esses 2 jogos, que meu coração diz que a gente vai se classificar, acho que a gente fez as coisas no momento certo, para dar tempo de conseguir essas conquistas. A gente vai ter, se eu não me engano, alguns 30 dias ou 30 e poucos dias de preparação, né, em função de né, todo mundo para e a gente vai ter condições de treinar. E aí é um tempo bem razoável, né, para fazer todos os ajustes e para conseguir, dentro desse processo todo, a característica mesmo do treinador, que está assumindo com todas as mudanças que ele vai fazer e com aquilo que vai ser treinado e com aquilo que as atletas vão ter condições de entregar dentro do jogo. Professor, tu falou um pouco sobre as mudanças para essa próxima partida, mas eu queria ouvir um pouquinho sobre o que tu pensa, como jogam os teus times, assim, né? Tu falou que o Grêmio vai ser agressivo, mas a tua ideia de futebol mesmo é um futebol mais propositivo? Eu queria que tu nos falasse um pouquinho mais, até para o torcedor mesmo entender. Boa, obrigado pela pergunta. Eu sou um dos profissionais que eu me considero um apaixonado pelo jogo.
Se eu sou um apaixonado pelo jogo, eu não acredito que existe uma forma fechada de se relacionar com o jogo, não acredito nisso. Não acredito em sistemas fechados. Eu acredito que cada jogo proporciona uma história diferente. E ao longo das oportunidades que eu tive, eu aprendi também que os jogos que tu consegue desenvolver estratégias para que tu tenha um controle maior do jogo, tu tem mais chance de ter êxito, independente do teu sistema mais fechado ou não. Mas eu sou um profissional que tem algumas particularidades. Eu gosto de uma distribuição de atletas dentro do campo que preserve a maioria das funções do jogo. Então, por exemplo, eu gosto de posições que talvez outros treinadores não gostem. Eu gosto de meia, eu gosto de um volante de uma volante que faça uma função mais específica. Eu acredito que a capacitação individual do jogador, eu acho que esse é o ponto, tá? Eu acredito muito que a autonomia do jogador ela é fundamental. E eu me coloco na prateleira de treinadores que não concorda que nós somos donos do jogo. Eu acredito que o jogo pertence a quem está lá dentro do jogo desempenhando as suas ações. E que a gente, como treinador, tem uma função muito importante de, ao longo dos treinamentos, mostrar caminhos e estimular determinados comportamentos. Pensando dessa forma, fica mais fácil entender que eu não acredito num sistema fechado. Eu acredito muito que cada jogo é uma história. Para esse próximo jogo, a gente tem uma estratégia muito pontual, que obviamente deve estar ligada às características das nossas atletas, né? Tanto não acredito em sistema fechado, que acredito que o conhecimento do tipo de atleta que tu tem, ele pode transformar a tua equipe, e é o que eu estou tentando fazer nesse momento. Entender de uma forma muito rápida a característica de cada uma delas, para entregar dentro de uma estratégia específica, mas que demonstre uma agressividade. Mas eu sou um treinador assim jovem, da nova geração, tenho 44 anos, mas eu tenho algumas ideias, eu valorizo muito algumas ideias que alguns consideram ultrapassadas, porque eu acredito que para a gente seguir andando para frente, a gente tem que entender muito o que era feito e por que era feito. Então, eu ainda tenho algum saudosismo com relação a algumas posições e algumas dinâmicas de jogo. Para as dirigentes, eu gostaria de perguntar, lá no início da temporada, quando houve a Supercopa, a gente repercutia a expectativa de talvez chegar mais algum reforço ao longo do ano. Eu queria perguntar se ainda pode acontecer, pode chegar alguém para reforçar o elenco do Grêmio, ou se isso vai depender do Brasileirão Feminino, se a classificação pode influenciar na chegada de reforços, enfim, o que pode mudar ainda em relação ao elenco. Pode chegar alguém, sim, com certeza. Pode chegar na semana que vem, pode chegar no mês que vem. Estamos aí à disposição também do nosso novo comandante, né, para ver qual a carência maior ali, mas com certeza a gente está sempre no mercado. O Grêmio nunca deixou de estar no mercado. Mas eu gostaria de reforçar, se elas me permitem, não pedir licença, que o grupo de atletas do Grêmio é muito qualificado. É muito qualificado. Em todas as posições, nós temos jogadoras de alto nível. Claro que, mas o nosso grupo é muito qualificado, mesmo. Boa tarde, primeiramente, bem-vindo. Obrigado. Tu comentou sobre a tua identificação com o clube e como o Grêmio ele tem uma importância muito grande na tua vida. Até para o torcedor que está assistindo a transmissão da Grêmio TV. Queria que tu contasse um pouco mais como surgiu essa identificação com o clube na tua vida, na vida da tua família, que tu comentou que também são identificados. Como surgiu esse lado torcedor do Ciro e como isso pode impactar no teu trabalho agora com as mosqueteiras? Bom, a pergunta é difícil de responder mantendo uma racionalidade, né? A minha relação com o Grêmio começou a partir do momento que eu nasci. Eu nunca me vi, eu não me lembro de nenhuma relação em vida minha que não tivesse uma ligação muito forte com esse clube. Nunca. Não tive assim uma influência tão direta de nenhum parente que normalmente leva para os jogos, e aí tu passa a ter identificação com o clube. Eu, desde que eu tenho as primeiras memórias minhas, eu sempre estava ou com azul, ou com a camiseta do Grêmio, ou com a bandeirinha do Grêmio, ou com o meu pai tinha uma almofadinha, que ele sentava na social ali do Olímpico. E eu usava aquela almofadinha dentro de casa para tudo que era dormia com a almofadinha.
fui crescendo e o meu quarto, pedi para o meu pai pintar as paredes do meu quarto de azul. Então, é nesse nível de identificação. Eu sou nascido em 1981, no ano do Campeonato Brasileiro, 2 anos antes da Libertadores do Mundial. Efetivamente, tive uma identificação pessoal e profissional forjada na década de 90, em que eu tive, principalmente nos anos de 93 a 97, digamos assim, um período que eu me lembro de uma identificação ainda maior com o clube, né? Anos que foram vitoriosos, né? Com figuras emblemáticas para o clube, né? Que ficam na história. E, enfim, eu não tenho dúvida de que essa minha identificação, ela, se eu não cuidar dela, ela pode ser prejudicial para mim. Então, eu estou tratando isso com uma forma bem lúcida, bem lógica, mas eu estou aproveitando cada momento em contato com o clube, cada momento em contato com tudo que vocês podem imaginar do clube. Eu estou muito feliz, eu sou realmente muito grato a essa oportunidade. E, como eu falei no início da minha fala, assim, né, não, é muito difícil tu mensurar uma satisfação pessoal quando tu fala sobre emoção, né? Veja vocês como é a vida, né? Eu tive a oportunidade de, por 10 anos, trabalhar diretamente com o ídolo do clube, que é o Adilson Batista. E foram 10 anos também de aprendizados diários, obviamente de querer saber sobre muitos bastidores, né? Então, eu sou muito identificado com o clube e eu sou forjado na geração da década de 90. E eu não tenho dúvida que eu vou levar isso para o resto da minha carreira. Sempre fui muito profissional, já enfrentei o Grêmio outras vezes, obviamente, né? Mas seria muito injusto comigo mesmo eu não aproveitar esse momento aqui para valorizar isso, que para mim é muito importante. Ciro, boa Oi, tarde, tudo seja bom? bem-vindo, né? Também agora no comando das mosqueteiras. Tu até citou, durante a fala das nossas dirigentes, que o elenco do Grêmio é um elenco de muita qualidade. E dentro de um processo que tu chega, já tendo 2 jogos decisivos, né? Como é que tu vai pensar o trabalho junto, principalmente para os atletas que são mais experientes, né? Que costumam ser o norte nesses momentos mais decisivos? Como é que tu pretende abordar com elas, trabalhar com elas essa responsabilidade também que o Grêmio vai ter agora nos próximos dias? E analisando o elenco como um todo, também o mesmo tipo de abordagem, uma abordagem diferente que tu vem a ter também com as meninas que vêm da base também, que têm a sua qualidade, que estão agregando também nesse elenco. Como é que tu pretende, nesses próximos dias decisivos, esse contato com elas diretamente? Na verdade, nós já começamos com esse movimento, né? Eu sempre acredito que a comunicação ela abre portas e cria atalhos. Eu acho que a boa comunicação cria atalhos. E a comunicação feita com respeito e reconhecimento mais ainda. Independente da idade, cada um tem a sua história. Todo o plantel do Grêmio ele é individualmente muito bom, a gente não tem disparidades, a gente tem um plantel realmente que tem, cada uma delas tem condição de estar lá, nenhuma está lá para completar um número de treino. Isso se vê na realização das próprias atividades. Eu já comecei desde ontem com conversas, eu preciso nesse primeiro momento conversar, escutar muito cada uma delas, entender os anseios delas, identificar o tipo de resposta que elas estão precisando também, qual o caminho que elas estão precisando ser direcionadas, e a gente começou com isso ontem. Hoje, antes do treino, a gente teve também um momento muito interessante por setor, né, em que a gente fez uma conversa tática muito interessante, depois levamos para o campo. Então, eu acho que nesse primeiro momento é por aí, tu demonstrando respeito, e eu acredito que a gente demonstra respeito de 2 formas, na minha função, com uma comunicação clara, e tu entregando uma sessão de treino de alto nível, é o que eu acredito. Eu acredito que dessa forma a atleta se sente muito respeitada, e é o que eu estou tentando fazer desde ontem. A receptividade tem sido boa, né? O treino de hoje foi muito bom, o treino estratégico já foi muito bom, e a gente espera que já no sábado a gente consiga demonstrar alguma coisa nesse sentido.
É isso então, pessoal. Mais alguma pergunta? Encerramos por aqui, então. De novo, agradecer ao Ciro, as diretoras, a comissão que está aqui presente, todo mundo, os jornalistas. Dar boas-vindas ao Ciro e também convidar agora a comissão para subir ao palco para a gente fazer uma foto, todo mundo junto. Vamos lá, gurizada. Vamos lá. Opa! É manto sagrado, é manto sagrado. De ladinho, também de ladinho, não. Vai ser muito grande. Eu vou fazer um quadro.